Olá, meu querido, olá, minha querida. Espero que você esteja bem. Se não estiver bem, que você possa buscar a paz e alento que só há em Jesus. Por meio de muita oração e com estudo da palavra de Deus, a sua vida será o quê? Muito abençoada. Meus amados, hoje eu queria falar sobre um pouquinho sobre a questão da contagem regressiva dos 6.000 anos de pecado. Você pode entrar no meu canal, assistir esse vídeo e eu agradeço muito porque já está chegando a 300 visualizações este vídeo que eu gravei sobre a questão ali dos 6.000 anos ali no Apocalipse capítulo 20. Interessante, né? Onde nós vemos que nesses últimos tempos que nós estamos vendo, as pessoas estão, sabe, sedentas de verdade da palavra de Deus. Porque essas verdades que eu ensino não são verdades ali propriamente assim, exclusivamente da igreja de 27º dia. Não vem da minha cabeça, não vem das minhas ideias. Vem o quê? Assim diz o Senhor, a palavra de Deus. É essa que nós devemos confiar 100%. E a gente vê, meus queridos, que essa questão dos 6.000 anos, que desde ali da criação, né, desde Adão e Eva, até no dia de hoje, que está aí 6.000 anos de pecado, mais ou menos, a gente vê que lá em Daniel, capítulo ali 9, versículo 24 até o verso 27, Daniel capítulo 8, verso 14, a gente vê que, segundo ali as visões verdadeiras que Deus passou para Ellen White, que mais ou menos redondou os 4.000 anos desde a criação até a encarnação de Cristo. No caso ali, ela fala mais especificamente no deserto da tentação, no caso no ano 27 da nossa era. Como é que a gente sabe que Jesus ele foi, no caso, batizado ali no ano 27 com 30 anos e ali o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo? É pela profecia de Daniel capítulo 9, versículo ali 24 em diante. A gente sabe perfeitamente. E também é onde o santuário será o quê? Purificado, que são os 2.300 anos ali na profecia. E a gente vê, meus queridos, que muitos teólogos vêm estudando a questão dos 6.000 anos de pecado e muitos chegaram à conclusão que Jesus pode voltar ali depois do ano 2027. Outros falam que vai ser no ano 2031, onde, no caso, no ano 31 na nossa era, Jesus ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E no ano 34 foi a morte de Estevão, no caso, que realmente ele estava decidido, estava selado mesmo a decisão dos judeus de rejeitar Jesus, porque Jesus veio aos seus, e os seus o quê? Rejeitaram. E no ano 70 a gente vê que Jerusalém foi destruído, a gente vê. A gente não pode negar que a profecia de Mateus capítulo 24 vai ter novamente o quê? Seu cumprimento. Se cumpriu naqueles dias ali, ali nos primeiros séculos, mas vai se cumprir novamente. Mas uma coisa tem que ficar clara, meus queridos, nós não sabemos o dia e a hora da vinda de Jesus. A gente vê as pessoas ficam especulando, sabe? Marcando data, que Jesus vai voltar no ano 2027, vai voltar no ano 2031, no ano 2034. A gente não sabe o dia e a hora, meus queridos. A gente sabe que está perto, está às portas. Nós sabemos que os eventos que estão acontecendo no céu e na terra nos indicam fortemente que Jesus está às portas. Mas a gente não sabe, meus queridos, exatamente o tempo. Porque Jesus nos pediu para o quê? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Não ficar debatendo, marcando data. Não é da vontade de Deus. Eu queria, meus queridos, terminar este vídeo com uma citação do Espírito Profecia, onde nós vemos que a própria serva do Senhor, que Deus mostrou 42 vezes nos seus escritos sobre a questão dos 6.000 anos se passou e Satanás foi preso. Olha que interessante. Olha que nos diz aqui, ó. Deus pôs sobre o seu domínio os tempos e as estações. E por que nos não concedeu Deus esse conhecimento? Porque se nos concedesse, não faríamos dele o uso correto. Deste conhecimento resultaria um estado de coisas tais entre o nosso povo que retardaria grandemente a obra de Deus na preparação de um povo que resiste no grande dia que está para vir. Não nos devemos absorver com especulações relativas aos tempos e estações que Deus não revelou. Jesus mandou que os discípulos vigiassem, mas não por um tempo determinado. Seus seguidores devem estar na situação em quem espera as ordens do seu comandante, Jesus. Deve vigiar, esperar, orar e trabalhar, principalmente, à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Mas ninguém poderá predizer justamente quando chegará esse tempo,
porque naquele dia, a hora, ninguém sabe, como está em Mateus capítulo 24, verso 36. Não podereis dizer que ele virá daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Nem deve postergar a sua vinda com declarar que dará antes de 10 ou 20 anos para frente. Não nos é dado saber o tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de Cristo. Está no livro Evangelismo, página 221. Essas verdades, meus queridos. Então, Jesus pediu para nós vigiar e se preparar a cada dia. Porque a gente não sabe o dia da volta de Cristo, o dia que nós vamos morrer, nem o fechamento da porta da graça, nem exatamente o tempo que Deus vai derramar a chuva serôdia sobre o povo de Deus para se preparar para a pregação do Evangelho, para a volta de Cristo. E muito menos exatamente quando é que vai ser assinado o decreto dominical, que no caso é o sinal da besta. E a gente não sabe, meus queridos. A gente sabe que é nos exigido saber o tempo, mas a gente não sabe exatamente ali, ó, vai ser tal ano, tal mês, tal dia, tal data exata. Nós não sabemos. O que Deus nos pede é nós preparar cada dia. Porque se Deus revelasse o dia e a hora, a gente ia se preparar no último momento e não ia ser um preparo por amor, mas ia ser um preparo por pânico e desespero, porque vai perder o céu. E Deus não quer que a gente seja salvo nesse sentido, porque é muito perigoso, meus queridos. Essa é a verdade, meus queridos, que a gente possa se preparar. Aqui, meus queridos, em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, fala assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Então, meus queridos, era para Jesus voltar o quê? Ó, há muito tempo, ó. Nós vemos que se o povo de Deus, em 1854, tivesse vivido em conformidade ali com o que Deus pedia, Jesus tinha voltado naquela data. Nós não ia existir, logicamente, mas nós vemos que esse mundo não ia perdurar por muito tempo, esse mundo sofrido e caótico. E a gente vê, meus queridos, que Deus está nos dando outra oportunidade, é um privilégio Deus permitir nós ver a existência, para a gente poder o quê? Conhecer o Deus Criador, conhecer as verdades verdadeiras e se preparar para a volta de Jesus. Jesus podia voltar em 1888, ali ó, na mensagem da justificação pela fé. Se tão somente as pessoas compreendessem naquele tempo, Jesus já tinha voltado. Então, Deus permitiu essa, no caso, tardância por misericórdia de você e de mim. Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham o quê? A salvação. Deus está dando oportunidade para mim e para você. Aproveita essa oportunidade da graça de Deus, da misericórdia. Deus é bom demais. As muitas misericórdias de Deus é a causa de nós sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, se renova cada manhã. E Deus está renovando nesta manhã, nesse dia, para nós. E vai se cumprir o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você compartilhe o máximo que você puder esse vídeo com outras pessoas. Também se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber novos vídeos. Se inscreva no canal para que o algoritmo da internet possa compartilhar para mais pessoas, para as pessoas sejam felizes e alcançadas pela graça de Jesus. E um abraço e até a próxima.